para continuar falando aí sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, ao longo dessa semana, né, do Supremo Tribunal Federal, que libere a entrada de um médico com um aparelho de ultrassom portátil para verificar a existência de uma hérnia inguinal bilateral. O pedido acontece depois de Moraes dizer que os documentos apresentados pelos advogados para pedir a nova cirurgia em Bolsonaro eram antigos e determinar que a Polícia Federal faça essa perícia médica oficial. Marília segue acompanhando também o caso do ex-presidente, né, Marília? É isso, Nath. A saúde de Jair Bolsonaro, ela é debilitada. O ex-presidente, ele sofreu uma facada ali durante a campanha em 2018. Ele chegou a passar por diversas cirurgias e com isso ele sofre até hoje com as consequências dessa facada que ele levou, e é também um dos argumentos utilizados aí pela defesa do ex-presidente. Venha para cumprir uma pena domiciliar, né, uma prisão domiciliar. Ele que foi condenado a 27 anos e 3 meses por liderar a trama golpista em 2022, ele começou a cumprir essa pena de forma, primeiro, preventivamente, no dia 22 de novembro, quando seu filho, o Flávio Bolsonaro, ele colocou aí em suas redes sociais um vídeo convocando uma vigília na frente da casa do pai. Com isso, o Supremo Tribunal Federal viu ali um possível risco de fuga. Além disso, Jair Bolsonaro, ele também teria violado aí a sua tornozeleira eletrônica, o que motivou então essa prisão. Dias depois dessa prisão preventiva, o STF deu trânsito em julgado na ação da trama golpista. Então, Jair Bolsonaro e outros aliados começaram a cumprir essa pena. E desde então, Nath, o que a defesa de Jair Bolsonaro vem trabalhando é por uma prisão domiciliar, alegando justamente esses problemas de saúde. Apenas a defesa, mas também médicos que são liberados e advogados que estão liberados a frequentar a Superintendência da Polícia Federal sem qualquer pedido de autorização de forma prévia para poder visitar o ex-presidente. Eles têm livre acesso à Superintendência da Polícia Federal, ao contrário da família do ex-presidente, que precisa da sua autorização ao ministro Alexandre de Moraes, ele que vem autorizando essas visitas. Nessa semana tivemos Flávio Bolsonaro, também tivemos a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que é a esposa de Jair. Então, tem essa liberação para que os médicos possam frequentar a superintendência sem esse pedido de autorização. O que aconteceu? Os médicos de Jair Bolsonaro solicitaram, então, que ele pudesse sair da Superintendência da Polícia Federal e ir para o hospital para poder passar por um procedimento cirúrgico. O que o ministro Alexandre de Moraes, então, solicitou foi esses exames. Os exames foram apresentados, ele acabou questionando ali por conta da prisão. Jair Bolsonaro também passou ali por todo um procedimento médico para poder saber como é que estava, passou por exame de corpo e delito, e estava tudo bem. Os médicos afirmaram, então, que esses exames que foram repassados eram exames antigos. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele deu 15 dias para que a Polícia Federal pudesse periciar dentro ali da superintendência, e isso deve acontecer nesses próximos dias, e a partir daí que o ministro Alexandre de Moraes vai avaliar se existe aí essa possibilidade de liberar Jair Bolsonaro para poder fazer esse procedimento cirúrgico em um hospital. Jair Bolsonaro, ele frequenta o hospital da Superintendência da Polícia Federal, o hospital deve estar, então a gente precisa aguardar o que vai acontecer nesses próximos dias. Outros desdobramentos que nós tivemos aqui envolvendo o ex-presidente, Nath, foi aquele projeto da dosimetria, que avançou nessa semana aqui na Câmara dos Deputados. Tivemos a votação dele ainda na terça-feira, naquele dia aqui dentro da Câmara dos Deputados, e agora o texto está lá no Senado Federal, vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, já tem relator, é o senador Esperidião Amin. A gente conversando ali com alguns parlamentares que fazem parte desse colegiado, eles afirmam aí que pode ser que esse projeto da dosimetria, que pode livrar Jair Bolsonaro, diminuir a Bolsonaro para 2 anos e 4 meses, venha a ser analisado apenas no próximo ano, 2026, já que o Congresso Nacional tem apenas essa próxima semana de trabalho, depois só retorna em fevereiro. Então, a gente, é mais um assunto, né, Nath, para a gente ficar de olho, essa saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é bastante preocupante aí para os seus aliados. Eles falam muito que Jair Bolsonaro já é um idoso, tem seus problemas de saúde e que não deveria estar lá na Superintendência da Polícia Federal. Ontem nós tivemos o deputado federal Paulo Bilinski fazendo ali uma certa
dando uma olhada dentro da superintendência, na cela onde Jair Bolsonaro está, uma cela de 12 metros, e ele disse que o local ele é muito pequeno e que o ex-presidente não deveria estar lá. Existe até, Nath, aqui nos bastidores, um comparativo onde Anderson Torres está e fazendo um comparativo onde o ex-presidente está. A gente lembra que Anderson Torres está lá no 19º Batalhão da Polícia Militar, aqui do Distrito Federal, que é conhecido como Papudinha, fica dentro ali do complexo da Papuda, um lugar mais afastado aqui de Brasília. E lá, Anderson Torres está num espaço muito maior do que o de Jair Bolsonaro. Então, existe um comparativo aí do que ali parlamentares próximos a Jair Bolsonaro fala, né? Por que Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do ex-presidente, condenado também pela trama golpista, está em um lugar maior, tem um pouco mais de acesso ali, e Jair Bolsonaro não. Jair Bolsonaro chegou a reclamar até de dores de cabeça, porque a sala onde ele está fica próximo à sala de máquinas, né? A sala onde tem ar-condicionado, e ele vem por conta do barulho. Então, a gente precisa observar, a gente está com a equipe do Metrópolis lá na frente da Superintendência da Polícia Federal, que qualquer atualização eles vão trazer para a gente. Nath. A questão também da dosimetria, a direita entendeu que foi uma primeira vitória, mas que eles vão vencer a guerra. Eles têm utilizado, inclusive, essa frase no futuro breve, porque enquanto vai seguir aí a dosimetria, que tem uma aderência maior, com um maior número de parlamentares, com ministros do Supremo, foi um texto de muito tempo aí para ser acordado, né? Mas que enquanto a dosimetria vai seguindo, a direita bolsonarista ainda quer colocar a anistia, né, para ser discutida em algum momento. Muito provavelmente não vai ser discutida em 2025, mas é também outro assunto que a gente vai ficar muito atento aí nesse finalzinho de ano e começo de ano, porque a questão da anistia está muito atrelada à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, né? Que por enquanto foi o escolhido de Jair Bolsonaro para ser o candidato dele ali, da herança política dele em 2026. Então tem esse outro ponto, né, da dosimetria que está ligado ali, que é a questão da anistia, né, Marília? É isso, Nath. A gente traz assuntos que estão amplamente ligados aí às eleições em outubro de 2026. Tudo isso que a gente vem discutindo hoje aqui dentro da Câmara dos Deputados, em dezembro de 2025, não só apenas na Câmara, mas também no Senado, eles vão ser reflexo para as eleições em 2026. A gente vem tratando de diversos projetos, também o envolvimento do Supremo Tribunal Federal, projetos que vêm ser analisados pelo Congresso Nacional envolvendo o STF, também pode ser reflexo aí para as eleições em 2026. Flávio Bolsonaro, a princípio, tinha dito que existia uma precificação para ele levar essa candidatura até o final, disse que seria a liberdade de Jair Bolsonaro e ele também na urna, coisa que ele afirmou que seria impossível, então ele levaria essa candidatura até o final. Ele, em uma visita ao ex-presidente nessa semana, ele conversou com Jair Bolsonaro e ele disse a seguinte frase: é irreversível, então que ele deve levar essa candidatura até o final. Mas é importante a gente destacar, Nath, que na segunda-feira nós tivemos aí um jantar na casa de Flávio Bolsonaro, onde a gente também acompanhou, e foi lá nesse jantar que houve toda a articulação para que o projeto de metria pudesse ser votado na terça-feira na Câmara dos Deputados. Teve o aval do presidente da Câmara, Hugo Mota, para que esse texto pudesse ser pautado e aprovado dentro da Câmara dos Deputados. Então, houve toda uma articulação da direita. O que a gente lembra também, Nath, não sei se você vai se... Quando a gente estava com a CPMI do INSS, que existia ali o presidente indicado, tinha o relator indicado e estava tudo certo, até que a direita se movimentou em uma articulação, em um jantar também à noite, que varou a madrugada. Eles fizeram uma articulação e conseguiram reverter tudo aquilo que já é desenhado. Então, foi mais ou menos ali o mesmo processo que aconteceu com o projeto da dosimetria. A direita se organizou para que ele pudesse ser votado e pudesse ser aprovado.
O que a gente tem aqui da Câmara, Nath, é o seguinte, que o presidente Hugo Mota, ele não compra geralmente essas pautas se não tiver um acordo com o Senado Federal. Então, se teve aprovação aqui da dosimetria dentro da Câmara dos Deputados, é porque houve uma sinalização do Senado Federal que esse projeto também poderia ser aprovado lá. E foi isso que a gente viu. No mesmo dia em que Hugo Mota pautou a dosimetria, Alcolumbre, presidente do Senado, em sessão afirmou que também pautaria o projeto da dosimetria, se possível, no mesmo dia. E por um pedido do presidente da CCJ do Senado, Otto Alencar, ele acabou deixando um pouco afastado, então o projeto passa pela CCJ, mas a gente já ouve parlamentares admitindo que pode haver pedido de vista dentro da CCJ, então esse projeto pode ser analisado somente em 2026. A gente vai aguardar, quarta-feira pode ser que esse texto da dosimetria lá no Senado seja apresentado, pode ser que ele venha a ser votado, vai depender ali do desenrolar de todo o colegiado na semana que vem, Nath. Perfeito. Marília Ribeiro, nossa repórter, que está todos os dias aqui no Acorda Metrópolis, trazendo as informações sobre a política aqui brasileira. Valeu, Marília. Até daqui a pouquinho, de novo. Bom, falando ainda de